Olá, tudo bem, meus queridos? Eu sou a professora Beatriz Carvalho, professora de História do 7º ano, e hoje nós vamos para a aula número 25. Vamos continuar falando sobre o mercantilismo. Vamos lá? Vem comigo. Como sempre, nós começamos com os nossos objetivos da aula, não é verdade? Olha lá. Compreender o mercantilismo como um conjunto de práticas econômicas e princípios econômicos que contribuíram para a formação do capitalismo. Compreender suas principais características e suas consequências para as sociedades da época e as atuais. Como sempre, nós sempre damos uma relembradinha do que nós estudamos. Olha o que nós estudamos. As grandes navegações, a reforma protestante, formação dos estados absolutistas e mercantilismo e seus princípios. Tá, professora, mas por que você trouxe lá de trás as grandes navegações? Porque a professora sempre fala, o que é história? Uma corrente cheia de elos, né? E elas vão se interlaçando, não é verdade? Então, as grandes navegações chegou no mercantilismo por quê? Exploração colonial. Como é que eles descobriram as colônias? Através das grandes navegações, não é verdade? E a reforma protestante? A reforma protestante aconteceu no mesmo exato momento que estava acontecendo tudo isso. A reforma protestante, as grandes navegações, ajudou na formação das monarquias, não é verdade? E o mercantilismo surgiu. Por isso que nós temos que aprender e relembrar de tudo um pouquinho para dar continuação ao nosso conteúdo. Olha só o que eu trouxe. Lembra da reflexão da aula passada? Que era sobre a lenda do rei Arthur, sobre as pesquisas históricas nos filmes e nos desenhos? Hoje é um pouquinho diferente. Olha lá. Recuperação pós-pandemia, crise escancara desigualdade e o Brasil terá retomada lenta, dizem os economistas. Veja medidas políticas e econômicas de países em resposta à pandemia. Quais impactos que a economia pode ter no cotidiano da nossa sociedade, de uma sociedade? Então, para vocês refletirem, porque o mercantilismo são práticas econômicas. E a nossa economia de hoje? O que isso reflete no nosso dia a dia? O que isso reflete dentro da nossa casa? É bom? É ruim? Se a economia está em alta, está em baixa? Quer um exemplo simples? Hoje fui no mercado, o leite estava R$ 2,80. Semana que vem eu vou no mercado, é bom que o leite esteja R$ 3,20 ou R$ 2,50? Isso é bom para o meu dia a dia? Isso é bom para o meu cotidiano? Vamos refletir? Assim vocês aprendem um pouquinho o que significa economia. Vamos lá? Esses eventos, todos aqueles que nós passamos lá, grandes navegações, reforma, as monarquias e o mercantilismo, né, são eventos e processos que produziram rupturas, quebras, com o passado medieval. Agora não são mais homens medievais, agora são homens modernos, idade moderna. Na Europa, e motivaram o desenvolvimento de uma sociedade mais comercial, mais econômica. Nosso desenhinho, lembra que a professora comentou com vocês que era bacana se vocês tivessem esse desenho no caderno? Olha lá, eu trouxe outra vez para vocês não esquecerem. Exatamente, olha que bacana, né? Tem todas as características no mercantilismo para vocês estudarem. Vamos começar com uma atividade para não esquecer o que nós já aprendemos? Vamos lá. Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, ocorreu uma série de transformações, tanto na área social, cultural, religiosa e econômica. Esses processos produziram rupturas, quebras, que ocasionaram um grande desenvolvimento da sociedade da época. Quais foram esses processos? Fácil, né, galerinha? Daqui a pouco a prof volta e já corrige para vocês.
Olá, vamos corrigir? Olha lá, o que nós passamos no começo da aula. Grandes navegações, reforma protestante, formação dos estados absolutistas e o mercantilismo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre uma guerra. Ah, professora, isso tem a ver com o mercantilismo? Tem, vocês vão descobrir por quê. Vamos lá? Guerra dos 30 anos. O que foi? Vamos ver. É a denominação dada aos conflitos que diversas nações europeias travaram entre si entre os anos de 1618 a 1648. Lembra que eu falei que tudo acontecia no mesmo período? Lembra das datas das reformas, das grandes navegações? Então, é tudo no mesmo período. Os motivos foram variados. Rivalidades religiosas, dinásticas, quer dizer, entre famílias, territoriais e comerciais. Foi um dos maiores e mais destrutivos conflitos da história, deixando um saldo de mais de 4 milhões de mortos. Bastante gente. Olha lá, isso é uma gravura, tá? Nós vamos conversar e vamos, vocês vão entender o porquê da guerra, contra o Império Romano Germânico. O que era o Império? Eram vários principados, Então, cada bandeira dessa era um principado, E esse era o brasão deles. Vamos entender o porquê tudo aconteceu. Olha lá, os protestantes, a reforma protestante já estava em andamento, já tinha acontecido, que estavam coligados com vários principados. Lembra que Lutero teve apoio de vários príncipes? Então, dos germânicos, onde hoje é a Alemanha, olha lá, contaram com o apoio francês, porque, lembra, também a França era protestante. Olha, a professora enrolando a língua, mas que coisa, Para derrotar o domínio católico do Sacro Império Romano Germânico e da monarquia espanhola, que era mega católica, tá? Um dos efeitos desse evento, tá? Foi o fim do projeto da Contra-Reforma. Olha só, lembra da Contra-Reforma? Lembra do que a Igreja Católica fez? Então, de acabar com o protestantismo no continente europeu. Então, o que foi a Guerra dos 30 anos? A Guerra dos 30 anos começou com um conflito religioso, na realidade. Eram os católicos contra os protestantes, Mas enquanto ainda tinha só os luteranos e os católicos, ainda conseguiam viver bem. Porém, o que aconteceu? Surgiu a doutrina calvinista. Aí a coisa começou a ficar meio complicada. Porque quem eram os calvinistas? A maioria dos calvinistas, os burgueses. A burguesia comercial. Era a classe que tinha o poder econômico maior, que financiava as cortes, lembra? Então, aí começou a guerra, porque eles não aceitavam, tinha príncipe, tinha nação, que não aceitava os calvinistas. E começou a guerra religiosa. Claro que daí já veio o viés político, porque essa monarquia desse império, ela foi crescendo, foi se fortalecendo, porque teve a Espanha por trás, que era católica, e aceitou a Contra-Reforma da Igreja, Havia um duque, que foi o Duque Felipe, ele foi educado por um jesuíta, a ordem dos jesuítas, então ele queria que toda a Europa fosse católica e não aceitava outra doutrina, outra religião. E aí os conflitos começaram, Então, até tudo se regularizar, até chegarem a um acordo e a uma paz, demorou 30 anos. Olha lá, mas ainda bem chegaram, numa concordância. Vamos ver. Olha lá, as hostilidades causaram sérios problemas econômicos e demográficos na Europa. Econômicos por quê, professora? Toda guerra traz problema econômico, porque você acaba tirando dinheiro do seu país para colocar nos conflitos ou na guerra, para você pagar os soldados, Então, o que acontece? A sua população, o seu país fica cada vez mais pobre. E demográficos, por quê? Porque você perdia uma guerra, você perdia um território. Você perdia outra guerra, você perdia outro território. Então, as fronteiras começaram a ficar assim meio complicadas, principalmente a da França, que estava entre a Espanha e o Império Germânico.
O fim dos conflitos deram-se só em 1648, a partir da assinatura de alguns tratados, tá? Münster e Onnebrück, tá? Chamados de Paz de Westfália. Esses nomes complicados, né, professora? Como historiador gosta de nome complicado, né? O tratado estabelecia a liberdade religiosa e a instauração do princípio da soberania nacional. Olha só por que nós estudamos essa guerra. Liberdade religiosa. Isso não tinha na época. Lembra quantos massacres nós já estudamos, né? Católicos contra os protestantes, protestantes contra os católicos. Esse tratado trouxe, teoricamente, um pouco de paz, né? E aceitaram a doutrina calvinista, que até então não tinha sido aceita. Então, trouxe a liberdade religiosa, independente da religião do monarca. Independente se o rei era católico, você tinha liberdade de culto, eu poderia ser luterana. Ou ao contrário, né? Antes não, se o meu monarca era católico, a nação inteira tinha que ser católica, e se eu não fosse, eu era perseguida. Agora não, esse tratado trouxe a paz e a liberdade religiosa. Olha lá, que bacana, que desenho bonito, viu? Que pintura bonita. Olha, é um banquete da Guarda Civil em Amsterdã, em celebração da paz de Münster, né? De Bartholomeus van der Helsting. Olha lá, consequências do tratado, a autonomia dos estados nacionais, os territórios. Agora, né, era proibido invadir territórios que não fosse o seu, tá? Quanto a, né, das monarquias dos estados nacionais, quanto à liberdade do culto e garantia os seus territórios. Então, você tinha liberdade religiosa e também a monarquia, o príncipe, o rei, ele tinha total poder sobre aquele território, né? Vamos lá? A hora do quiz é a hora que vocês gostam. Vamos lá, rapidinho, rapidinho. O que foi a Guerra dos 30 Anos? Acabamos de estudar. O que foi? Uma série de guerras nas quais diversas colônias americanas travaram entre si, de 1618 a 1648, ou uma série de guerras entre a Alemanha e a França, de 1618 a 1648, ou uma série de guerras entre os católicos e protestantes, também de 1618 a 1648, ou uma série de guerras que diversos principados europeus travaram entre si, de 1618 a 1648. Lembra que a gente faz o nosso quiz? Chama quem está com você, tem alguém aí por perto? Tem uma mãe, um tio, e o papagaio? Vamos ver quem acerta dessa vez? Daqui a pouco a prof volta e corrige com vocês.
Olá, vamos corrigir? Quem será que acertou dessa vez? Contem para a professora. Olha que a professora descobre, hein? Olhe lá, a número D, uma série de guerras que diversos principados europeus travaram entre si de 1618 a 1648, que encerrou com a Paz de Westfália. Vamos estudar agora o colonialismo, que tem a ver com o mercantilismo. Lembra das características, dos princípios, das medidas? Então vamos lá. O que é o colonialismo? Comércio, vamos pensar. O comércio de especiaria fez fortuna de muitos comerciantes, principalmente a classe burguesa, né? E foi disputada por diversas nações, como Portugal, Espanha, Holanda, França e Inglaterra. Lembra das grandes navegações? Lembra a busca das especiarias? Puxa, professora, não estou lembrando o que é especiaria. Lembra que na época não existia geladeira? Como que nós vamos conservar e dar sabor aos alimentos? Através das especiarias, que tinha muito lá na Índia. Daí eles saíam lá de navio para chegarem até a Índia, lembra? Então, olha aqui, ó, trouxemos de volta ela, olha lá, ó. O tráfico de escravos também entrou aqui, professora? Também. Por quê? Tornou-se um empreendimento lucrativo, atrelado às lavouras, né, que forneciam matérias-primas para as metrópoles. Então, as grandes navegações descobriram os novos mundos, descobriram as colônias. Tá, então as colônias eram imensas, né, tinham muita terra. Opa, vamos produzir, vamos ganhar dinheiro com isso. Mas quem é que vai trabalhar lá? Os escravos, né? Aí, então, veio os escravos da África e trouxeram para o Novo Mundo, para trabalhar nas lavouras, nos engenhos, que nós vamos estudar mais tarde em História do Brasil, né? E também nas minas. Ó, e as atividades mineradoras e a descoberta de metais preciosos. E, claro, a terra virou mercadoria, né? A Europa, as minas já estavam escassas, né? Já era um continente velho. No Novo Mundo, não. Tudo ainda era novo, tudo ainda poderia ser descoberto, tudo ainda era muito aflorado, né? Vamos lá. O mercantilismo. As experiências comerciais e os princípios mercantilistas, que nós já estudamos, adotados nos estados europeus, variavam, ó, prestem atenção, variavam no tempo e no espaço. Ou seja, cada estado adotava práticas condizentes com as suas possibilidades e expectativas mercantis específicas. O que isso quer dizer? Os princípios eram os mesmos, mas não eram ao mesmo tempo em todos os estados, em todos os países, tá? Olha lá. Entretanto, todos tinham um objetivo comum. Qual era? Enriquecer o próprio reino. É claro, né? Quanto mais rico, melhor. Entre os séculos XV e XVIII, não pode esquecer, tempo e espaço específico. Tais princípios proporcionaram um acúmulo de capitais, impulsionando o desenvolvimento do capitalismo. Chegamos no nosso tempo. Vamos para mais uma atividade? Olha lá, sobre o mercantilismo. Agora nós temos A e B. A. Os estados europeus aplicaram todos os princípios econômicos do mercantilismo simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo? Qual era o objetivo principal da adoção das práticas mercantilistas? Rapidinho a professora já volta e corrige para vocês.
Vamos lá? Vamos para a correção? No A, os estados não adotavam ao mesmo tempo, nem no mesmo período, o conjunto de práticas mercantilistas, pois dependiam das convicções de cada estado, cada nação. E a B, enriquecer, claro, né? E custear os gastos, principalmente da monarquia e da corte. Olha lá, lembra dos estados, cada um no seu tempo? Então vamos estudá-los. Península Ibérica. O que é Península Ibérica, professora? Portugal e Espanha. Vamos lá, olha. Lembra das grandes navegações? Então, olha o que ocasionou. A riqueza dos impérios português e espanhol resultou da posse de suas colônias ultramarinas, né, as Américas. Fortalecimento do Estado Nacional por meio da exploração colonial dos metais preciosos e do metalismo e do monopólio. Então, o que aconteceu? Espanha e Portugal tinham as colônias da América. O que eles tinham? Um território enorme. Então, o que eles traziam? O metalismo, né? Então, exploraram bastante, tiraram muito metal precioso de toda a América e levaram para a Europa. E, claro, o monopólio, né? Então, quer dizer, eles só poderiam comercializar com a metrópole. 2 princípios. Vamos lá ver o que a França fez. Por não possuir reservas de metais, né, ela não tinha, suas colônias não eram tão ricas quanto as da Espanha e de Portugal em relação a metais preciosos. Sua estratégia consistia em proteger e desenvolver a produção manufatureira, os produtos, o mercado e a marinha mercante, bem como conquistar mercados coloniais e outros mercados externos. Então, ela não trabalhava tanto com metalismo, porque ela não tinha colônia para trazer. Então, o que ela fez? Ela trabalhou com a balança comercial, favorável para ela. Então, ela caprichou no produto que ela fazia, né, nas manufaturas, para que o produto tivesse uma boa qualidade e preços abaixo dos importados. Então, ela trabalhava com a balança comercial, por causa que ela não tinha essas colônias, a riqueza que tinha as colônias das Américas, as colônias americanas, tá? Holanda, vamos lá. Com o apoio da burguesia, lembra a burguesia? Então, uma classe que se tornou extremamente necessária para as monarquias absolutistas, tá? A política mercantilista, a Holanda desenvolveu uma frota mercante moderna, responsável por transportar cargas pesadas ao longo das rotas marítimas. A criação da Companhia das Índias Orientais e das Índias Ocidentais. Não existia avião, né, galerinha? Então, de duas uma. Lembra que a professora falou ou era navio, ou era cavalo, ou era pé? Bem, atravessar o oceano a cavalo não tinha como, então tinha que ser através dos navios. O que a Holanda fez? Ela foi super esperta. Montou, né, uma frota monumental de navios fortíssimos e grandes para trazer grandes quantidades de mercadorias. Quer ver um exemplo? Por exemplo, o pau-brasil. Imagine o tanto de madeira, o tamanho dessas árvores para trazer daqui do Brasil até Portugal. Tinha que ser navios fortes e grandes. E foi aí que a Holanda fez. Então, a sua frota marítima era encantadora, maravilhosa. E o Banco de Amsterdã, professora? Bem, e dinheiro? O dinheiro entrava. O que ela fazia? Ela emprestava para um outro monarca, que não tinha tanto dinheiro, precisava fazer um navio, precisava comprar um outro produto. Claro, um jurinho baixo, né? Pouca coisa. Então, esses juros desse dinheiro emprestado, o que aconteceu? A economia da Holanda cresceu. Inglaterra, vamos lá. O mercantilismo inglês caracterizou-se pelas manufaturas têxteis, os tecidos, e o comércio ultramarino. Tudo dependia do comércio ultramarino, ainda mais na Inglaterra. A Inglaterra é uma ilha, só conseguia chegar lá através do mar, através de navios, tá? Criaram a marinha mercante e incentivaram a pirataria, os corsários. Vocês sabiam disso? Lembra da nossa rainha Elizabeth, a filha, a primeira, né? A filha da Ana Bolena? Pois é, ela sempre homenageou os piratas, sabia? Ganhava até títulos,
Por quê? O que o pirata fazia? Ia lá, assaltava uma outra nau e roubava toda a sua mercadoria, principalmente das espanholas. Adoravam assaltar as naus espanholas. E, claro, para fazer concorrência com a Holanda, eles montaram a Companhia Britânica das Índias Orientais, porque eles dependiam, né, desse transporte ultramarino. E o protecionismo, lembra? Proteção. Favoreceu o crescimento da burguesia mercantil. A Inglaterra também, ela tinha que trabalhar com o seu produto nacional, ela tinha que melhorar a sua produção, né? Porque ela era uma ilha, ela era pequena, ela dependia disso, então ela foi um pouco mais inteligente. Em vez de só explorar, vamos desenvolver algumas técnicas industriais. E quer ver o que aconteceu? Vem comigo. Ah, não, agora nós vamos para uma atividade antes, depois a professora conta. Olha lá, ó. Quais foram as principais semelhanças entre as práticas mercantilistas holandesas e inglesas? Qual a diferença? Quais as semelhanças? Vamos lá, vamos descobrir? Daqui a pouco eu volto e corrijo para vocês.
Vamos corrigir? Olha lá. As principais semelhanças referem-se ao desenvolvimento da marinha mercante, responsável por articular as regiões ultramarinas ao continente europeu, e também investiram em atividades de transformação para atrair metais preciosos. Lembra a transformação da indústria? Então, olha lá, as consequências do mercantilismo. Essas medidas, né, os princípios que nós acabamos de estudar, fortaleceram os estados nacionais, o crescimento da burguesia mercantil, que já vinha crescendo desde as feiras medievais, lembra? O acúmulo de capitais por meio da circulação de mercadorias permitiu que a revolução industrial viesse a acontecer. Era isso que a professora ia contar antes da atividade, a revolução industrial. Assim, o mercantilismo criou condições para o surgimento do capitalismo. Então, o que aconteceu? Eles tinham que melhorar a produção, porque tudo estava crescendo. Então, aquela produção manual não servia mais. Foi aí que a Inglaterra resolveu ter uma ideia nova. Vamos montar uma linha de produção. A linha de produção que existe até hoje. Claro, de formas diferentes, maneiras diferentes, pela tecnologia que hoje já existe, na época não existia. Porém, lá se começou a Revolução Industrial, porque daí eles começaram a trabalhar esses produtos manufaturados ou dessa parte de indústria numa quantidade maior, sem perder a qualidade. E o capitalismo, né? O capitalismo é a forma econômica que existe hoje no mundo. Começou lá atrás, viu que bacana? O que nós aprendemos na aula de hoje? Bastante coisa, né, professora? Olha lá, a Guerra dos 30 anos, causas e consequências, a consolidação do mercantilismo através de várias práticas mercantis e as consequências do mercantilismo. Então, quanta coisa nós aprendemos dessa aula, não é verdade? Viu como tudo linka, o passado linka com o presente. Viu por que nós temos que estudar tanto lá atrás, desde a Idade Média? Porque tudo é uma evolução. História também é evolução. O ser humano, a sociedade vai se transformando e evoluindo, aprendendo com os seus erros. Por isso é tão gostoso estudar história. Na aula que vem nós vamos ter conteúdo novo. Vamos conhecer as monarquias espanholas e a monarquia portuguesa. Sim, vamos ver como tudo aconteceu, quem eram, se ainda existe até hoje, como é que estão as coisas. Combinado? Então faz assim, não esqueçam do Classroom, não esqueçam de fazer as suas atividades para a professora, capricha, volta lá, copia no caderno as atividades que não deu tempo, porque quando voltarem às aulas presenciais, o caderno de história de vocês vai estar todo completo. Combinado? Espero vocês sem falta para a próxima aula. Até lá!